Hello, dear friend, tudo bem com você? Sou o Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coach e eu tô aqui hoje na praia para fazer, já que eu sou um pouquinho workaholic, para fazer um vídeo especial para você, que é a segunda parte, na realidade, segundo de uma playlist que vai ser grandona, que vai do básico até o avançado, falando dos equívocos, dos erros mais comuns dos falantes de português quando utilizam do inglês, certo? Esse aqui é um vídeo de nível básico, por essa razão, se você não é básico, acha que não precisa, tudo bem, tranquilo, mas eu tenho certeza que tem algumas informações interessantes que você vai tirar daqui, certo? Bom, a gente começa então mostrando 5 frasezinhas, ok? Eu quero que você analise comigo. A primeira delas é essa aqui, ó. Are you a Brazilian? Yes, I'm. Qual é o problema dela, tá? A gente tem dois probleminhas aqui. Depois eu tenho This is a cap ridiculous. This is a cap ridiculous. Qual o problema desta frase? Depois eu tenho She go to home at 5 p.m. She go to home at 5 p.m. Todos têm problemas, essa aqui tem dois probleminhas também. Depois, I have approximately 25 parents. Qual o problema aqui? I have approximately 25 parents. E para fechar, I'm not understanding this message. I'm not understanding this message. Qual o problema dessa frase? Pensa um pouquinho comigo, porque agora vem as explicações então de cada uma delas e uma porção de diquinhas legais, certo? Não esqueça antes também de deixar seu likezinho, por favor, isso é a recompensa do meu trabalho. Fico muito feliz quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal. Então, ajudar o canal a crescer, o canal ainda é pequenininho, mas ajuda o canal a crescer, só clica aí, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative notificações também para receber as coisas que eu faço semanalmente. E se tiver qualquer dúvida, quiser falar comigo pessoalmente, 48 988 35 8665. Um prazer falar com você, porque seja o que seja, beleza? Começamos então agora a falar por que essa frase está errada. Are you a Brazilian? Yes, I'm. Qual o problema dela? Vamos lá. Temos dois. Tem esse azinho aqui e temos o I'm lá no final. Vamos ver por quê? Olha aqui, ó. Bom, a gente sabe que a gente usa esse artigo indefinido a, que quer dizer antes de palavras que têm som de consoante. Tudo bem, som de consoante, não exatamente antes de consoantes. Mas isso é uma coisa que não interessa aqui agora, tá? Mas não é assim tão simples a regra. Ela é, mas nem tanto. Por essa razão, está aqui o exemplo, a car, or a car, como você queira, ok? Depois eu tenho também o when before vowel sounds, ou seja, o when vindo antes de palavras que têm som de vogais. Aqui está o exemplo, an apple. Aliás, veja só a importância desse Nzinho aqui. Ó. Se eu não tivesse esse Nzinho antes do artigo, eu diria a Apple. E o som ficaria muito ruim. Por essa razão, então, alguém criou esse Nzinho e colocou ali para ajudar a gente a pronunciar. Beleza? Bom, então essa aqui é uma questão. Mas vamos lá um pouquinho mais. Ó. Então, veja só. Eu posso perguntar assim, are you a Brazilian singer? Você é um cantor brasileiro? Embora a palavra cantor, singer, esteja no singular, a gente utiliza no padrão do inglês esse artiguinho lá, que fazendo quase como uma redundância. Bom, a língua usa disso e a gente tem que usar. Então, ou eu pergunto, are you a Brazilian singer? Ou pergunto se o cara simplesmente é brasileiro, are you Brazilian? E eu não preciso daquele artiguinho ali. Certo? Não preciso nesse momento, are you Brazilian? Não preciso dele. Então a gente percebeu que ali estava um erro. E aqui vem um segundo, que eu posso perguntar assim, are you Brazilian? Yes, I am. Fechando a boca no M, né? Or yes, I'm Brazilian. A resposta completinha, certo? Que também é desnecessário repetir I'm Brazilian. O fato tá de que quando a gente faz a frase Are you Brazilian? Eu não posso responder contraindo o I, né? A primeira pessoa, então, do singular, a gente não contrai. As demais nós contraímos com o verbo to be. Mas não, eu não falo yes, I'm. Fica até estranho de falar. Yes, I am. Então tá aqui a primeira correção dessa frasezinha, ok? Are you Brazilian? Yes, I am. Vamos lá para a segunda. A segunda diz assim, ó, This is a cap ridiculous. This is a cap ridiculous. Esse é um chapéu ridículo. O que tem de problema aqui? Bom, o problema está no ridiculous. Por que o problema está no ridiculous? Porque eu tenho no inglês o padrão de adjetivo depois de um substantivo. Está aqui um exemplo. Beautiful house, para falar então de casa bonita. Que no português a gente faz exatamente a operação contrária. A gente bota o substantivo depois do adjetivo. Podemos fazer de outra forma, sim, mas em geral fazemos assim. Fazemos o substantivo depois do adjetivo. Em inglês, não. O adjetivo vem primeiro, adjective plus noun. E aí, então, tá aqui a ordem que foi o problema da frase. E só um detalhe aqui, ó. Se eu tiver mais de uma casa bonita, eu vou falar em beautiful houses e não beautiful houses, porque os adjetivos não variam. Os substantivos, sim. Ok? Só um detalhezinho. Bom, então, para corrigir essa frase, this is a ridiculous cap, tá lá o adjetivo antes da palavra cap, que é o substantivo.
Ok? Vamos para a terceira. She go to home at 5 p.m. O que temos de problema aqui? Bom, temos no go e temos no to. Você pode até perguntar, poxa, mas quem vai não vai para algum lugar? Não go to? Sim, mas cuidado. Vou explicar por quê. Então, aqui, ó, a gente lembra que he, she ou it, que são terceira pessoa do singular, quando conjugados no present simple, o verbo vai receber um Szinho no final. Lembra disso? Nas frases afirmativas, ok? Bom, então tá aqui uns exemplos. Ó. He, she, it, talks, do verbo talk, botei só o S. Plays, terminando em Y, botei só um S também, porque o Y vem antes de uma vogal. Cry, fica cries, aí o que acontece? O Y vem depois de uma consoante, então cai esse Y, entra IES, essa é a regra. E também no verbo como go e como do, o que acontece? A gente acrescenta ES, so goes and does, seria. Feito? Por essa razão, a primeira construção, a primeira correção já está feita. Mas agora, qual é a crise em relação a esse to? Bom, vamos ver? É o seguinte, eu vou para a escola, go to school. Eu vou para a igreja, go to church. Mas eu não vou go to home. A gente usa go home e é novamente um padrão da língua inglesa que é diferente, que nos faz cometer equívocos, certo? Eu posso dizer I go to my house, not go to house. Não. Tá? Mas quando eu falo I go home, eu estou falando que eu vou para o meu lar, e essa diferença de go home é ir para o lar e go to my house, ir para a minha casa. Nem sempre um lar é uma casa, certo? Com um telhadinho e tudo mais, ok? Bom, então, corrigimos a terceira frase, she goes home at 5 p.m. Para fechar, então, agora chegamos na quarta, I have approximately 25 parents. O problema dessa frase está na palavra parents. Por quê? Why? Porque parents são father and mother, são os pais. E os relatives, que eu deveria ter colocado naquela frase, são o uncle, que é o tio, aunt, que é a tia, e o cousin, que é o primo, por exemplo. Tem mais relatives. Então, nesse sentido, o que aconteceu foi que eu queria dizer que I have approximately 25 relatives. Ok? E agora sim, na quinta frase, I'm not understanding this message. O que nós temos aqui? O problema está no understand. E aí, então, eu quero lembrar que o verbo understand é um verbo stative, um verbo de estado, é um verbo de não movimento. Por essa razão, não estaria na forma contínua, terminando em ing. E assim nós temos outros verbos de estado, como like, como o verbo know, like, gostar, know, saber ou conhecer, love, amar, forget, esquecer, believe, acreditar, see, ver e hate, odiar. Eles são alguns exemplos de verbos estativos que não devem estar terminando em ing. Ou seja, eu não falo eu estou gostando, eu estou conhecendo, eu estou esquecendo. No inglês, não. Right? Dessa forma, a frase seria corrigida assim, I don't understand this message, ou eu diria, I can't understand this message. Ok? Bom, você gostou dessa aula? Diga para mim, yes or not. Fale para mim, fale o que você quiser. Critique, pergunte. Falar com você é a melhor parte do vídeo, ok? Thank you so much. Have a great weekend and I see you next time, ok? Bye-bye. Now.